Pod Quente, o podcast onde o papo nunca esfria. Oferecimento: NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Tillit Group, mais que um coworking. E bem-vindos ao Pod Quente. Um episódio hoje falando sobre sexualidade e religião. Astrid César e a Lenema. A nossa convidada de hoje é a doutora Araceli. Ela é psicóloga e especialista em sexualidade, mas ela é cristã. E como será essa relação do sexo com a igreja? Uau! Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou psicóloga, sexóloga, né, e cristã. Então, nós temos muito assunto aqui para poder Conta falar, um pouquinho né? pra gente, como é que você chegou, como foi sua trajetória até chegar com uma sexóloga cristã? É assim que a gente pode falar? Pode ser dito dessa forma, sim. Sou filha, né, dentro dos papéis, né, do ser humano. O primeiro ali, sou filha. Nós somos em 3 mulheres hoje, então eu sou a mais velha. Aí, desde a infância, num lar cristão. Uma família muito simples, né? E ali todo aquele... o ciclo ali do desenvolvimento, do desenvolvimento, passei ali dentro da religião, num ambiente mais, vamos dizer que mais... fechado, castrado, sim. Um pai, né, de 3 mulheres, né? Então, muita coisa não podia. Vocês lembram daquela época da lambada? Lembro. Nossa, que delícia. Não podia. Até. Não podia assistir novela, não podia dar uma requebradinha. Então, sempre foi muito castrada, né? E nós passamos ali o desenvolvimento e, na adolescência, começou ali o namoro, né? Eu conheço meu marido desde os 10 anos, mas a gente não começou a namorar com os 10 anos, né? Claro. Porque era tão castrada, já falei, não, tava saidinha já, né? Era muito saidinha. Não, calma lá. Mas nós tivemos uma amizade ali, né? A partir dos 10 anos de idade. E aos 13 foi a primeira vez que ele me pediu em namoro. 13 anos. 13 anos. Foi com 13 anos. Novinha também. Novinha. Mas naquela época, a gente vê a diferença, né? Das décadas, né? E ali era aquele namoro de mão dada, para ir na sorveteria tomar um sorvete. Nós estudávamos na mesma escola, então a hora do intervalo passávamos juntos, né? Espertinho ele, né? Fez um bom investimento. Aliás, ele tá aqui com a gente. Sim. Olha Ele só, tá viu? olhando e filmando. Mulherão desse, ele já sabia, viu? Ele já sabia. Meu investidor. E aos 16 começou a ficar mais sério, né? Então foi aos 16 anos que ele realmente pediu para o meu pai. E meu pai, assim, depois de uma semana, meu pai deixou. Ele falou, vou pensar. Tá. Né? Aí ele deixou. E a gente foi desenvolvendo ali o namoro, né? E fomos, aos poucos, nos conhecendo melhor, né? Digo que conhecemos essa questão da sexualidade, né? Cedo, né? Até que casei grávida. Nós casamos, eu tinha 19 e ele tinha 18. A gente fala que a nossa filha nasceu de 6 meses, né? Era a história que a gente contava para ela. Jura que vocês contavam isso para ela? Nasceu de 6 meses, nasceu prematura. Mas tivemos uma filha e foi assim uma mudança muito drástica, mas também a gente vê que foi até um cuidado mesmo de Deus para as nossas vidas, porque nos tirou ali de um meio de algumas companhias não tão boas, né? Sim. Então, nós podemos ali selar mesmo o nosso compromisso, né, no casamento. E eu passei a minha vida ali cuidando dela, né? Era muito nova, então foi o meu diploma do ensino médio, foi a minha filha. A filha. E
Então, eu deixei o estudo, fiquei em casa, né? Terminei o ensino médio, fiquei em casa. E depois de um tempo que me despertou a vontade de fazer psicologia, né? Porque a intenção, na verdade, como sou cristã, era de poder ajudar mesmo dentro da igreja. Entendi. Porque fica muita demanda para os pastores, né? Com relação aos cuidados com o ser humano, né? A gente entende que nós somos três, nós somos trinos ali, né? É corpo, alma e espírito. E os pastores, né, dentro da religiosidade, da religião, né, eles estão mais aptos a cuidarem da parte espiritual. Perfeito. E alma, que são os sentimentos, as emoções, né, não tem muito tato. Né? Então, fica muita coisa ali não bem esclarecida, né? Aí, É porque é falta de conhecimento, falta de mesmo, né? conhecimento, sim. Na verdade, a gente acha que na religião tudo é tabu e a gente não pode fazer sexo, não pode ter nenhuma sexualidade ali aflorada. É um assunto, para nós, leigos, acha que dentro da igreja a gente só tem tabu e isso é um pecado. Né? O sexo é um pecado, né? É visto dessa forma, não se fala. Então, dentro desse caminhar, né, quando chegou na pandemia, quando, né, despertou a questão de muitos vídeos, né, muitas lives, né, nós já estávamos, né, um bom tempo casados, então ali que despertou a questão de procurar sobre a sexualidade. Né? Tinha ali a psicologia, eu queria trabalhar dentro da igreja, né? Mas aí associamos, né? Acabou sendo associamos as duas coisas também, né? Que eu comecei a perceber que também era uma importância, né? Era de grande importância também. E a pandemia ela veio, né? Ela fechou-se tudo e colocou as pessoas em contato. Porque muitas vezes você saía, você vai, você trabalha, você volta, você não tinha contato com os filhos, você não tinha contato com o marido, e aquele momento simplesmente para. Parou. Você precisa olhar para isso. E você olhou para você, né? Foi. Eu vejo que, assim, nós não tivemos, enquanto casal, enquanto família, não tivemos essa dificuldade, porque sempre estivemos muito próximos, né? Muito junto, então não foi assustador para a gente a questão da pandemia, e até porque também meu marido não ficou muito em casa. Então... Mas, gente, a gente tem uma amizade muito boa, então, assim, a gente não foi pesado pra gente, né? Mas para muita gente Pra foi, né? muita gente Foi o se foi. olhar, Casais né? que se separaram, inclusive, Sim, na época da sim. pandemia, né? Foi assustador, Uhum. né? Porque o pai e a mãe também viram aquela criança que precisava, o adolescente que precisava Sim. daquela atenção, né? E olhou no olho do outro, Sim, né? Precisava sim. tomar café junto, precisava almoçar junto, né? Então, foi assustador para muitas famílias, né? No nosso caso, não passamos por isso. Mas nós enfrentávamos algumas situações delicadas dentro do sexo, né? De como compreender esse sexo. O que a gente podia, o que a gente não podia, né? O porquê que o homem procura tanto a mulher, né? Parece que aquele desejo insaciável, né? E, culturalmente, parece que é destinado ao homem, né? O homem que deseja mais, o homem que procura mais. E a mulher está ali para ela servir. Para servir, e como se a mulher não tivesse desejo algum. Né? Então, assim, o que se fala? A mulher não gosta de sexo. Não é isso que a gente escuta? Mulher não gosta de sexo, né? Que, na verdade, ela não, muitas vezes não conhece o prazer exatamente. Sim, né? sim. E aí eu trago para a área, para o ambiente cultural, né? Sim. Os meninos, né, principalmente na minha época, na nossa época, os meninos eram introduzidos à vida sexual muito cedo, né? As informações, mesmo que foram informações não bem assim esclarecidas, né? De uma forma realmente saudável. Eu acredito que ainda mais a gente pegando, né? Eu sou um pouco mais velha que vocês. Era aquele negócio do sexo. Aí eu vou para uma casa onde eu tenho mulheres que você vai experimentar o que é isso. A masturbação para o homem começa mais cedo e para a mulher, muitas vezes, ela é suja. Hoje já se quebrou muito disso, mas como você se tocar? Isso é sujo. E fora tudo isso, uma grande preocupação, porque daí era o sexo
pelo sexo e ponto, E né? ponto, sim. Então, era muito a questão de fazer filhos, né? A reprodução. Sim. Né? Então, nós vemos ali famílias mais antigas que têm muitos filhos, né? Hoje é um e olhe lá ainda, né? Quando tem 2 é muito, né? Nossa, tem 3 então? Nossa, 3! Pô, como é que tá? Então, a gente percebe assim que, na questão cultural, essa mulher ela ficou ali realmente fora desse contexto sexual. Né? Então, a menina tem que sentar com as pernas fechadas, a menina tem que colocar um shortinho, né, por baixo do vestido. Tem brincadeiras que a menina não pode, porque vai, né, expor. A menina não pode se tocar, então... lava, tem que ser muito rápido, tem coisas que podem machucar, não fica mexendo porque sangra, né? E quando essa menina entra na puberdade, né? É sujo, é fedido, não, é muito rápido, a mãe ali só explica, né? Olha, você pode engravidar. Então, não se aproxima de menino, né? É uma coisa... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que nós somos em 3 irmãs? Comigo, né? Somos em 3 mulheres e 1 menino. E quando eu fiquei menstruada, eu não contei para minha mãe. Eu simplesmente não contei. Eu roubei um carefree da gaveta dela até que ela descobriu. E daí ela veio conversar. Eu não falei para ninguém. Depois eu fui contar para minha avó. Porque tinha exatamente o que você está falando. Nossa, o que está acontecendo? Aí, e aí? O que é? Eu achava que homem ficava menstruado, gente. Você tem noção da falta de informação do que era colocado. A gente não tinha vergonha de perguntar. Era omitido, né? As mães não sentavam com a gente, olha, vai acontecer. Minha mãe, às vezes, passava algumas informações muito superficiais, mas não sentava. Olha, vem aqui agora, vamos conversar. Então, como eu tinha minhas irmãs mais velhas, eu comecei a observar e conversava muito com as amiguinhas. E comprava... Minha mãe me dava revistinha Capricho para ler. Tá. Era a minha salvação ali, ó. Revistinha Capricho. O tempo inteiro, informação, porque era isso, né? Então, eu já venho de uma família muito simples. Eu nem tive essa Capricho. Né? Nem sei o que era aquilo ali. Mas eu não tive E você era mais velho. E eu era e mais não tinha velha. nem a irmã para poder, né? E ajudar. E fiquei menstruada aos 10 anos. Com 10 anos. Muito precoce. Muito. 10 anos? 10 anos. Minha mãe chorou. Nossa Senhora. Minha mãe chorou. Ela, meu Deus, e agora? Então já Era uma vinha aquele criança. trauma, né? Sim. Mas então, o que está acontecendo comigo? Né? Então, é tão horrível assim, né? Então, aí eu vejo como é carente, né? essa informação. Nós não temos essa informação. Sim. Né? Então, a menina nada pode. Então, daí como que ela chega nesse casamento? E ainda mais dentro de um sistema cristão ali, religioso, Sim. que não se fala. Porque vai piorando. Vai piorando. Então, um lugar onde deveria ter essa informação, não tem essa informação. Porque, no meu ponto de vista, tá? No meu olhar, é uma questão de que eu não posso falar sobre isso porque vai ativar algo. Vai ativar uma curiosidade. Né? E como eu vou explicar tudo isso também, né? Não? Como que vai ser dito? Então, olha quantos adolescentes, quantos jovens. Então, eu vou despertar algo aqui, e daqui a pouco um vai pegar o outro, e aí vai dar uma bagunça. Porque daí não tem o domínio né, do aprendizado ali, do conhecimento. Né? Então, eu vejo que é muito carente nessa situação. Então, aí esse casal casa, né, dentro da igreja, e daí um olha para o outro e fala assim, e aí, agora? Como que vai ser? Existem casais, realmente, que chegam nesse nível, né? Os 2 virgem ali e que não têm conhecimento algum. E o que você recomenda dentro, né, da igreja? Qual é a sua abordagem? Quais são as questões que chegam para você dentro desse contexto, desses casais? Seja eles que estão noivos, vão se casar, ou aqueles que já estão no casamento. Conta para a gente um pouquinho de uma abordagem ou algumas questões que chegam que são importantes. Como eu tenho 24 anos, né, de casada, e aí começou muito... a gente começa na roda das amigas, né? Então, nossa, você vai fazer o curso, você vai...
dá super certo com você mesmo, porque você é mais descolada, você não é engraçada, vai dar certo, porque realmente é um assunto que você tem que trazer com bom humor. E leveza, né? E leveza. Não dá para você ser rígida, né? Muito Não, mas séria. eu vou falar disso dessa maneira. Gente, já é pesado o assunto, né? Já é pesado. Então, você tem que trazer ele com uma leveza. E aí, já dentro ali das amizades mesmo, já vinham essas questões do que pode, do que não pode, né? Realmente, porque o meu marido me cobra muito, né? Porque eu não faço, porque fazem tantos dias, quantos dias é saudável, quanto 100 e quanto que não é, né? Eu tenho que estar lá todo dia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, porque daí na Bíblia diz que nós somos o corpo do marido pertence à esposa e da esposa pertence ao marido, né? E aí é feita uma interpretação que eu vejo assim, muito, muito errada disso, né? Porque assim, se o corpo é seu, você quer cuidar da melhor forma possível, ok? Perfeito. Então, não é aquela questão de dominância, de domínio, de posse. De posse, que vai fazer tudo o que eu quero que faça. Não é esse olhar. É o olhar de cuidado. Então, se eu olho para o meu corpo com o cuidado, né, eu tenho que olhar para o corpo do meu marido e vice-versa com esse cuidado, com esse zelo, certo? Então, assim, a mulher e o homem são muito diferentes. O homem, realmente, dentro da fisiologia, né, dele, depois que ele passa a ser um ser ali ativo sexualmente, realmente ele precisa, porque realmente ele tem uma produção a mais ali, né? E ali dos espermatozoides, tudo. O hormônio dele, ele é mais alto do que o hormônio feminino, né? Ele está ali pulsando, né? Então, gera dor realmente. Então, se o homem fica muito tempo sem ter relação sexual, ele tem dor mesmo na bolsa escrotal, né? Então, assim, tem essa questão, né? E tem a questão do desejo, porque o homem é testosterona, né? Sim, total. Gente, quando você começa a fazer reposição hormonal, tá? Que você passa aquela testosterona, você sente uma diferencinha. Né? Você fala, epa, o negócio fica muito quente. Você vai lá no céu e mas, de novo, tô com vontade. Então, como eu já passei na menor, eu consegui, acho que, entender um pouquinho do que você está falando. Não é verdade? É uma coisa assim que, gente, é vida, né? Exatamente. E a gente passa pelo ciclo hormonal ali, né, da menstruação. Então, tem dia que está baixo, tem dia que está lá alto, tem dia que a mulher ela tem muita preguiça, né? Se a gente for analisar bem, é uma preguiça. Porque, assim, olha... Tenho tanta tarefa no dia a dia. Mãe, parar tudo agora. Parar tudo agora. Tenho que tirar minha roupa. Você tem certeza? Tomar um banho, me preparar. Nossa, que preguiça, né? Então, eu falo que assim, é uma dança. Porque esse homem é uma conquista diária. Então, esse homem tem que investir nessa mulher diariamente. E Deus é tão perfeito porque... Nossa, saí ali da caça, né? Agora eu já tenho a minha mulher, saí da caça, então agora vou ficar tranquilo, né? Isso, gente, mata uma pessoa, né? Tipo, não tem mais motivação. Não, você tem que ir à caça todos os dias dessa mulher. Sim. Né? Então, o instinto masculino ali, ele está ativo diretamente. Né? Então, eu tenho que estar lá. Procurando essa mulher, eu tenho que estar investindo nessa mulher. E é o que, no casamento, muitas vezes se deixa. Dizem que para você ter uma relação com a mulher à noite, você tem que fazer preparação, assim, o dia inteiro. Aí vai rolar o negócio, não é assim? Vai alimentando, mensagenzinhas quentes. Isso é essa conquista. Essa conquista diária. Né? Conquista diária. Então, para que a gente possa sair dessa questão dessa rotina maçante também, né? Eu falo que rotina é bom, né? Mas a monotonia é ruim. Sim. Verdade. Então, sempre do mesmo. Não, a gente tem que romper, né, com essa questão da monotonia. Né? Então, traziam essas queixas. Mas eu tenho preguiça. Mas é todo dia. Mas... Poxa, isso não ainda entendo. Na roda de amigos. Na roda de amigos, né? Então, o meu marido trouxe essa questão também para mim. Falou assim, poxa, amor, você é psicóloga. Você pode... Vamos, né? Vai para essa área da sexualidade, porque você vai ter ali a autoridade para falar.
né? E você trabalha com mulheres, eu sempre trabalhei com mulheres dentro da igreja, né? Só trabalhando com as mulheres, você vai trabalhar ali com os homens também, Sim, né? perfeito. Vai trabalhar dentro do casamento. E quando eu comecei a ver os vídeos tal de lives, né, que ele começou a mandar para mim, né, assim, olha, assiste isso daí. Olha lá, tá vendo? Ó, ele ali também sempre, né? Nossa. Atenção por você, vendo o dom que você tinha, já com a psicologia, mas um dom a mais ali dentro, que ele percebeu e foi te incentivando. Sim, sim. E assim, ele também estava investindo no nosso casamento, né? Aham. Alguma coisa ele queria. Não. Ele não foi bobinho, ele estava querendo alguma coisa ali. E a gente começou a seguir uma sexóloga cristã. Uhum. Gente, foi um divisor de águas. Caiu uma escama. Não foi uma escama, foi uma placa dos meus olhos. Que legal, olha E que foi maravilhoso. assim, arrebatador, sabe? Depois, acho que a gente já tinha próximo já dos 20 anos ali De de casados, casados. E foi assim, foi transformador. E quando eu comecei a ouvi-la, eu falei assim, gente, tem tudo a ver mesmo. Nossa, realmente está na Bíblia. Nossa, é saudável. Interessante. E aí você entende sobre o corpo da mulher, entende sobre o corpo do homem, como que funciona e tudo mais. E vê que você se dar como presente ali é muito especial, essa troca é muito Olha que especial. legal, se dar como presente. Olha que bonito. isso. Então, eu não estou... nossa, vou fazer porque ele quer. Não, é um momento especial dos dois. E ele precisa perdurar por toda a vida. Porque, gente, daqui a pouco chega a 50 anos de casado, 60, né? Se Deus quiser, né? Aham. E aí vai ficar o quê? Como? Agora, Né? qual foi o tchan que você falou? Caiu. Qual foi o momento que te deu o estalo? E o que significou isso na sua relação? Como você enxergou e mudou? Fala, epa, parou. Essa questão da intimidade. Principalmente que, assim, o sexo, ele é a cereja do bolo. Ele é o lacinho, sabe quando você ganha o carro? Não aconteceu ainda isso comigo, né? Olha lá, marido, tá Com ouvindo, laço, né? aquele carro com Com laço. laço, sei, sabe? sei. O sexo é isso. Porque tem toda uma construção para chegar nesse nível. Então, o que a gente começou a aprender ali sobre comunicação. Tá. Então, dizer para o outro o que você gosta, do que você não gosta, né? Poxa, trazer claro para o marido que eu tenho TPM. Então, aquela semana, né, vai rolar. E ele tem essa empatia. Então, quando a gente aprende sobre o corpo, né, sobre o funcionamento do corpo, está ali. Então, eu tenho uma TPM, eu tenho um processo ali que eu não vou... uns dias ali que eu não vou querer. Porque a gente fica mal-humorada, a gente fica... Dor, e daí você tem uma entendeu? série de... Várias coisas ali. E eu entender que ele precisa. Né? Então, vamos entrar num acordo? Foi uma das primeiras coisas. Tá. Né? Então, como que o corpo funciona. Depois dali, a questão da liberdade. Eu posso ter liberdade com meu marido. Né? E aí também acho que entra um pouco de tirar essa culpa e as vergonhas também que a gente carrega, ou que tem no relacionamento do outro, ou da própria religião. Sim. Eu acho que inteirar isso e equilibrar, eu acho que é fundamental também, não é? É, porque o que acontece, o que a gente aprende? Que a mulher não pode procurar o homem, é a frase, né? Quem procura é o marido, a mulher não pode. Então, a mulher não pode mostrar que tem desejo, que quer algo. Então, fica aquela mulher ali reprimida, né? E o homem cansado. Porque sempre que eu tenho que te procurar? Porque se você não me deseja, aí Sim. parte para a questão do desejo. O homem também quer se sentir desejado. E daí, dentro desse ambiente, principalmente cristão ali, de religião, a mulher não mostra que o marido é desejável. E que ele é importante. E que ele é Você importante. vem com uma série de coisas ligadas ao subconsciente, Sim, inclusive, né? Sim. Então, assim, quando você tem essa liberdade de que você pode chegar no seu marido e falar, olha, hoje eu te desejo. Hoje eu quero uma noite especial com você. Ou esse marido vai chegar na sua casa e ver um ambiente preparado. Então, ele já fala, nossa,
que interessante. Aham. Né? Diferente. Ela preparou para mim. Carinho, né? Né? Não é somente a mulher que acaba ridicularizando, né? Não, ele tem que chegar em casa e você só tá com o aventalzinho. Não é só isso, gente. É o romance. Sim. Né? Então, você entender que foi libertador para mim, que eu posso ser romântica, que eu posso ser sensual. Né? Então, fora de casa, eu sou elegante, mas dentro de casa, eu sou sensual. Eu posso ser sensual com meu marido. Então, isso muda muita coisa. Né? Então, traz ali aquela questão do romance mesmo, de poder seduzir, de poder atrair. E que isso não é pecado, não é vulgar, não é sujo, né? Não. Que é o que geralmente, né, nas religiões é difícil, leva-se para esse caminho. E para você se libertar, e aí que vem essa culpa mesmo, né? Uma libertação mesmo. Para você, entre quatro paredes, é você e seu marido e está tudo certo, né? Ou sim. seu parceiro, que seja. Então, é muito importante tirar esse peso, eu acho, né? Nossa, é fantástico. Então, a gente começou... nós participamos de uma palestra dela. E daí, ali, ela mostrou, né, cremes, ela trouxe também produtos, sabe? Gente, pode ser usado. E isso eu falei, mas poxa, os brinquedinhos, os que eu creminhos. posso usar, né? Assim, meu Deus, que maravilhoso. Quer dizer, aí já virou um outro mundo, né? Porque Porque se revelou um outro mundo. e se torna divertido, Astrid. Uhum. O sexo tem que ser divertido. Você poder parar ali e dar risada. Rachar de dar risada. Uhum. Porque tem situações ali que Sim, acontecem. Poxa, nossa, não conectou direito. É. Se ele deu um escape, ou sei lá, Vamos começar de novo, peraí, vamos começar de novo. rolou na cama, rolou na cama, pá, caiu no chão. E aí, gente, como é que faz? Para tudo, não dá risada, se diverte com aquilo. Se acabou, tá, não, Tudo bem, tá mas tudo se não, bem. pode voltar. Pode Também voltar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, isso é muito bom. Né? Então, trazer essa brincadeira. Então, ela trouxe isso ali pra gente também. Legal. Né? De ser leve. E eu, assim, eu me vejo, né, um casal muito novo. Nós somos novos. Então, mesmo que não fosse, por que não pode ser divertido? Né? Então, trouxe muito essa questão da intimidade, da comunicação e ser divertido. Tá, o ser divertido aí, eu acho que foi uma chave muito grande, né? Tem que ser divertido, gente. Não... Gostei da história da gente ser um presente também. Eu também gostei dessa, Lê. Tá aqui, Nossa, ó, vou imaginar presente. num laço É laço igual no carro. Adorei. Isso é muito bom, gente. Então, aí foi isso que eu comecei a trazer para as amigas e depois, né, comecei a ser realmente depois fazer atendimento. Fazer atendimento, fui procurada, tenho procuras, né, por conta dessa situação mesmo. E o meu maior público realmente é cristão, porque eu deixo lá na minha bio, né, que eu sou cristã. Então, vem com essas queixas. Então, vamos aproveitar, falou da bio, Ok. deixa seu arroba lá, olha naquela câmera ali, já deixa seu arroba, quem quiser Vamos que ver se eu seguir. lembro. Se não lembra, marido, ajuda, marido, pode falar. Produção. É @AracelliPsico_. O Araceli com Y, por gente, favor, com hein? Y. Aproveita também, se inscreve no nosso canal, compartilha o que nós estamos falando, porque eu acredito que tem muita mulher que Com certeza. merece e Muito. homem ouvir isso, mas É fica até o importante. final. Porque no final tem uma perguntinha aqui, vocês Tem. não estão entendendo, né? Ai, E ai, aí, como será que ela vai responder pra gente? Vamos deu ver. até um calor, ver. tá quente aqui. Pode querer. Tá quente, tá quente. Gente, então, assim, tem sido uma forma realmente de libertação para casais, né? Desse olhar de empatia. Né? Na Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Né? E eu acho tão rica essa passagem, assim, um versículo tão pequeno, mas que contém tantos segredos importantes ali. Né? Hoje a gente está numa era de cuidados com o corpo. Né? Eu acho que hoje você vê Sim. pessoas correndo na rua, fazendo atividade, né? Então, você vê muitas pessoas mais velhas que entenderam o quanto isso é necessário, né, para o corpo acordar. Então, assim, eu cuido do meu corpo. Eu amo o meu corpo, eu me amo. Então, como que eu vou transferir isso para o outro? Perfeito. Sim. É? Araceli, agora vamos lá para um caso clínico. Alguém que chegou no
no seu consultório realmente teve uma mudança? O que você pode contar pra gente de algum caso, assim? Foi até engraçado, já que eu tô falando sexo engraçado. Mas conte um caso pra nós. Então, dentro dos casos ali, acho que um que mudou muito a minha visão quanto a essa terapia, por essa questão do conhecimento, e que eu falo muito sobre até essa questão da TPM, né? Foi algo libertador para um casal. Porque, poxa, a queixa era... Essa mulher é uma mulher que de manhã é uma coisa, de noite é outra, né? É como se tivesse as 4 estações do ano num dia só. Eu não entendo. Né? Por que não? Porque às vezes parece que quer me empurrar, né? Porque às vezes a vontade é essa, né? Até dá uma grudadinha. uns 3 segundinhos de travesseiro. Rápido, já passa, né? Mas aí trouxe essa queixa e ela, né? Poxa, mas é a questão hormonal e tal, ele não entende, né? E daí a gente foi trabalhar sobre essas questões. Por quê? Porque também não é passado para o rapaz, né, quando vai casar, que essa mulher é totalmente diferente dele. Né? Então, por isso que eu trago muito nessa questão do conhecimento. Né? Então, ele não entendia. Nossa, mas realmente, com todo mundo, eu falei assim, só muda o endereço. Né? Entendi. Só muda o endereço. Todas as mulheres... O que você passa, a sua queixa, são de todos os homens, da maioria dos homens. Né? Que, poxa, mas parece que ela não tem desejo, parece que ela não quer, parece que me quer ver longe, né? E isso acontece, mas vamos entender, olha, é só por essa quantidade por um período, só essa quantidade de dias. Né? Então, se você for bonzinho... Você pode ganhar o presente. Pode ganhar o presente com laço. Gente, porque parece que o homem esquece, né? Teve uma noite agradável ontem à noite, aquela noite maravilhosa. Hoje é como se não tivesse tido nada. Aí a mulher fica assim, gente, foi tão bom ontem. Não, mas nunca você me procura. Que a gente nunca tem nada. Não é desse jeito. A gente nunca tem nada. E aí eu fui trabalhando essas questões. E ele começou a entender. Então eu falei assim, olha, baixa um aplicativo no seu celular. Né? Falei para ela, baixa o aplicativo no seu celular, para ele também acompanhar o seu ciclo. É o ciclo. Né? Até mesmo você vai saber, porque tem muitas mulheres que vêm ao consultório e falam assim, mas eu fico muito chorona, eu estou muito irritada, porque parece que, nossa, eu falei assim, qual é o período do ciclo que você está? Né? Porque às vezes nem a mulher sabe. Não se conhece, né? Nossa, realmente estou na TPM. Eu falei assim, então, vamos observar, né? Se o próximo mês vai ter o mesmo tipo de comportamento. Então, eu falei assim, olha, baixa o aplicativo e mostra para esse homem. Falei assim, olha, falta tantos dias para a menstruação. Ó, mostra para ele. Manda um print para ele. Para já, né, deixar ele informado. Sim. Isso é comunicação. Né? Então, eu preciso trazer essa comunicação. Então, ela começou a trazer ali para ele e ele começou a entender, poxa, é só esse tempo. Né? Eu achei muito gostoso, porque foi ali... Porque teve a compreensão e a relação conseguiu seguir de uma maneira sadia, né? Sim. Então, eles entenderam e aí eu já dei alta para eles, porque às vezes são queixas pontuais. Né? Então, a terapia ali, dentro da sexualidade ali com o casal, às vezes são questões tão pontuais e resolveu. Pronto. Agora, vamos voltar no nosso princípio. Tá. Sexo e a religião. Como é ser uma terapeuta cristã e como é lidar com isso? Olha, dentro da religião mesmo. A gente ainda tem muitos preconceitos, né? Até nos momentos de palestra, eu tenho uma palestra junto com meu marido, e aí a gente fala sobre comunicação e intimidade. Eu não consegui ainda levar os meus bichinhos de pelúcia na igreja, na palestra. Que são, né, que é a vulva, né, e o pênis, né? Eu não consegui levar ainda, porque é algo didático. Sim. Né? Algo didático. Fisiologicamente, você falar como que ele funciona, né? Sim, gente, tem mulher, por incrível que pareça, tem mulher que ainda não sabe onde que é o clítoris dela. Tem homem também que não sabe. Para que serve? Para que serve? Né?
Então, não sabe por que demora tanto para a mulher entrar ali no clima, né? Ficar totalmente excitada. Não sabe por quê também. Então, eu ainda não consegui levar. Não, acho que é melhor não, né? Vamos devagar, né? Vamos devagar. Então, assim, você vê a questão desse preconceito ainda. Então, é como se a gente não tivesse órgãos reprodutivos, né? E órgãos de prazer. Né? Porque não é só para reprodução. Exatamente, vai bem no automático, o homem daquele jeito que acha que sabe, porque eu conheço e também não se permite conhecer mais, não são todos. Da igreja ainda tem aquela coisa que ela falou, que casa virgem, né? Sim, mas não conhece mesmo. Sexo. Exatamente. Sim. E a obrigação do homem tem que saber também, né? Sim, a nossa cultura é assim, né? O homem tem que saber, né? E o homem tem que gostar. Todos os homens têm que gostar. Como assim? Não? Né? E tem um homem que, assim, é tranquilo, gente. A gente não pode padronizar. A gente não pode colocar todo mundo numa caixinha, né? Então, para que padronizar? Então, vamos tirar, né? Vamos abrir essas caixinhas, vamos deixar as pessoas serem livres, né? Então, é basicamente isso. Ainda tem esse preconceito, mas está na Bíblia. Né? Se você ler ali o livro de Cantares, né? Ele é uma narrativa ali do encontro de um homem e de uma mulher. Que legal. Né? Então, tem ali. Então, a gente coloca panos quentes, né? Só que acaba não trazendo informação e permitindo que as pessoas tenham, às vezes, casamentos não tão saudáveis dentro da religião. Agora, mas eu tenho uma curiosidade rapidinha. Então faz. Mas tem que ser rápida. Depois da sua especialização, melhorou o sexo com o marido? Muito. Essa era a pergunta picante que você queria fazer, né? Eu ia abrir ela para você. Muito. Nunca a gente viveu, assim, experiências fantásticas. Ai, que legal, depois desse conhecimento. Então, deixa um conselho tanto para o homem quanto para a mulher. O conselho que eu deixo é: trata o outro como você gostaria de ser tratado. Cuide daquele que você ama. Nunca se esqueça dos momentos, dos primeiros momentos que vocês tiveram a dois. Isso é muito importante. Isso precisa perdurar por toda a vida de casado. A gente não pode deixar somente para o passado. Então, assim, preserve o outro como o amor da sua vida. Ai, que lindo. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode deixar nos nossos comentários aqui. Você entra lá e responde pro povo. Respondo, sim. Então, Se tiver alguma dúvida, a gente não conseguiu falar. Porque o assunto ele é muito amplo. Então, vamos ver se a gente depois tem uma outra oportunidade para trazer. Mas aí eu quero que você traga as suas pelúcias. Para vocês bichinhos de pelúcia. Didaticamente a pelúcia. Vai entendeu? ser maravilhoso. E quem sabe o seu marido também junto com a gente, porque eu acho que é muito importante essa união entre os casais. Mas, Aline, nós temos abre ele para mim aí. Nós temos um mimo para poder adoçar essa nossa conversa, porque ela ficou quente, agora a gente adoça, que entendeu? delícia! Que é da Doce Clara. Nossa, gente. Ela faz isso com todo o carinho pra gente, para os nossos convidados. Então, eles fazem personalizados quando você precisar e faz de um monte de estilo ainda. Quando você precisar, vou deixar com ela o imã para poder levar também. E hoje a gente tem um cafezinho especial aqui da Sodier, do Jardim Paulista, que nos presenteou com um bolo maravilhoso aqui. Olha que lindo! Delícia, um bolo à francesa, gente. Maravilhoso. E nós vamos ficar nos deliciando com o bolo aqui, gente. Beijos, até o próximo episódio. Mas lembrando, aproveita, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que vá fazer sentido toda a nossa conversa. Eu acredito que isso faz sentido para todo mundo, né? O que a gente puder melhorar a nossa relação... Nós precisamos. Gratidão imensa pela sua presença e por se dedicar aqui com a gente. A próxima eu quero as pelúcias e seu marido junto, tá? Sim. Obrigada, viu?